versículo 4. Reis, capítulo 19, versículo 4. Aleluia. Obrigada, Jesus. A palavra de Deus diz assim, ó: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: passa, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Amém? Essa história que você já conhece, né? A história do profeta Elias. Nós ouvimos por vários momentos que a depressão é um mal do século. Na verdade, a depressão ela vem de tempos muito antigos, né? E aqui nós temos o exemplo de um homem de Deus, de alguém que serviu ao Senhor, de alguém que experimentou o sobrenatural de Deus, mas que agora se encontra em uma outra ocasião, pedindo a Deus a morte. A depressão, o pastor Fernandes, ele fala que a depressão ela é o soluço da alma. Ela é uma tristeza do coração, uma dor que não existe remédio analgésico que possa cessar essa dor. A depressão ela alcança 10% da população. Muitas pessoas, por não buscar ajuda, por não tratar a causa, muitas vezes acaba dando cabo da sua vida, né? Hoje nós vimos falar muito, né, a respeito de suicídio, embora eles não divulguem tanto. A gente sabe que muitas pessoas, por não aguentar a dor, a tristeza do coração, elas acabam se entregando à sua dor e dando fim na sua vida. A gente não pode confundir a depressão com uma manifestação do diabo, ou até mesmo achar que é por causa de algum pecado. A depressão ela é multicausal, ela tem várias causas, por isso muitas vezes é difícil da gente chegar a um diagnóstico rápido sobre a depressão. E eu quero dizer para você, até mesmo uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela pode ficar deprimida. Mas como assim? Da mesma maneira que uma pessoa fiel a Deus, ela pode ser acometida do câncer. Então é algo que nós precisamos parar, pensar e analisar. Porque às vezes as coisas vão acontecer na nossa vida e a gente às vezes não dá a devida atenção e a tristeza vai tomando conta do coração, né? A angústia vai tomando conta do coração e às vezes a gente acha melhor se isolar. Elias viveu o sobrenatural de Deus, ele experimentou grandes coisas que você já conhece através da palavra do Senhor, mas por causa de uma notícia ele se entregou, e aí ele esqueceu do poder de Deus, ele esqueceu de tudo aquilo que ele tinha vivido com Deus, a presença de Deus, o instrumento que ele havia sido na mão de Deus, e ele vai se retirar, ele vai se isolar. Mas o mais importante é saber que há um Deus que nos assiste a todo momento, que não nos deixa desamparados, e Deus vai até Elias, Deus vai tratar de Elias, Deus vai respeitar o tempo de Elias, mas Deus vai levantar, vai trazer de volta o ministério dele, vai trazer de volta a esperança no coração dele. Eu não sei que maneira você chegou aqui nessa noite, se você chegou aqui querendo desistir, querendo abrir mão de tudo, meu Deus, querendo se entregar. Quem sabe você chegou aqui dizendo: Senhor, é a última chance que eu me dou. E eu quero dizer para você que Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua mente, Deus conhece a tua história. Hoje nós já cantamos aqui: eu quero viver algo novo. Esse algo novo nós encontramos na presença de Deus. A gente não pode tratar as coisas somente como espiritual.
vidas continua sendo a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos anima. A palavra de Deus existem aqui chaves que nos levantam, que nos dá motivo para continuar, que nos faz erguer a cabeça. A palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o melhor remédio continua sendo olhar para o Senhor, sem ignorar as coisas que Deus deixou aqui nessa terra, mas olhe para a palavra de Deus. O Senhor é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o socorro bem presente no momento de angústia. Deus é tudo aquilo que nós temos, Deus é tudo aquilo que o ser humano precisa, mas às vezes a gente está tão perdido nas coisas que têm acontecido, né? Às vezes nós temos um mundo onde nós temos sido cobrados, onde nós cobramos muitos de nós mesmos, e a gente fica perdido, né, em tantas coisas, a gente gasta o nosso tempo com tantas coisas, mas pare um tempo, olhe para dentro de você. Às vezes você cuida tantas outras pessoas à sua volta, esquece de olhar para dentro de você. Entenda uma coisa: você tem um amor para Deus. Você é especial para o Senhor. Elias, diante da situação que agora ele tem na esquerda, ele começa a olhar para a sua volta e fala: olha, sou eu. Não, mas Deus havia salvado muitos ali. Ele não era o único. Às vezes você pode pensar: ah, mas para mim não tem jeito, né? Eu não sirvo para mais nada. Não, você é um instrumento. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Deus escolheu desde o peito da tua mãe. Então não entregue os pontos, não, mas se entregue ao Senhor. Volte a viver para Deus. Volte a viver com o Senhor. Volte a caminhar com Ele. Às vezes a situação, ela pode ser sim desesperadora, mas eu quero dizer para você, não é um fim. Às vezes aquilo que você ouve e aquilo que você vê causa um impacto na sua vida emocional, e às vezes você para. Mas pare sim, mas não para fugir. Pare sim para analisar a área de você. Pare para olhar para a palavra de Deus. Ore sem cessar. Jejue. Leia a palavra de Deus. Nós temos tantas ferramentas na nossa mão, e às vezes nós fazemos pouco uso, né? Hoje a tecnologia tem avançado, e às vezes você compra um celular de última geração, e às vezes você continua usando o básico dele, né? Você usa ele para tirar foto, manda uma mensagem, e às vezes o celular ele tem tanto para te oferecer, mas a gente já falou para essa pessoa que você nunca leu o manual. E eu quero dizer para você que o diabo ensina a roubar, matar e destruir, mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para que nós tivéssemos uma vida na abundância, mas para que a gente possa viver de forma plena aquilo que Deus tem para nós. Há um manual de vida que Ele deixou para nós, mas a gente faz pouco uso e a gente continua vivendo da mesma maneira, vivendo do pouco, enquanto Deus tem uma vida abundante. A promessa de Deus é que tem algo grandioso para você na sua vida. Quer dizer para você, a gente não vai vencer sempre. Nada vai ser perfeito enquanto nós vivemos aqui nessa terra, mas nós podemos viver muito melhor do que a gente vive muito das vezes. Deus tem uma alegria para você. Deus tem uma vida abundante. E eu não falo isso só de vida financeira, porque muitas vezes as pessoas têm ficado ligadas muito no financeiro. Isso é algo que passa. Mas Deus tem uma vida de comunhão. Deus não quer que a gente vive isolado. Deus tem uma vida de coletividade para nós. Deus construiu família, e a sua família é um bem precioso para você, e é algo que você precisa também cuidar. É algo que você precisa delegar tempo. Aquilo que você faz para Deus, você precisa delegar tempo. Você precisa ter disposição, porque Deus sempre está disposto. Deus podia deixar ele estar. Ele escolheu estar naquela condição. Deus não falou para ele: ó, você escolheu essa notícia, mas você vai lá? Você falou: não. Ele escolheu estar naquela posição ali. Mas Deus é misericordioso. E a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. E hoje nós estamos aqui, porque a misericórdia de Deus nos alcançou mais uma vez. E pela manhã nós levantamos, e Deus mais uma vez, de graça, nos deu
poder. E às vezes você fala, meu problema é tão grande, e quando você vai olhar para uma pessoa do seu lado, quantas pessoas a gente vê nas redes sociais, o noticiário, quantas pessoas sofrendo. E às vezes você fala, meu problema é tão grande, não, mas essas pessoas têm problemas maiores. Então comece a olhar mais o tamanho do teu Deus. Comece a olhar para a palavra do Senhor, que é a verdade. Pare de dar ouvidas para as mentiras de Satanás. Aquilo que tem lançado sobre você. Você é especial. Isso aconteceu comigo, não aconteceu com eles. Entenda uma coisa, é apenas um momento. Viva aquele momento, mas não se entrega. Se levante aí com a cabeça, porque Deus restaurou Elias. Devolveu a alegria para ele de viver. Restaurou o ministério, porque Deus ainda tinha mais coisa para ele da família. E ela disse assim, não, acabou. Não, Deus ainda tem mais para fazer. Eu creio. Nós profetizamos nessa noite. Eu quero ver algo. E essa não seja apenas uma questão, palavras de boca para fora, mas se você deseja viver intensamente esse novo, você deve estar acordando à noite. Amém? E o último louvor falou a respeito de ouvir a voz de Deus. Como é importante ouvir? Porque aqui a gente fala tanto, né? Fala, mas você já parou para ouvir Deus? Você parou para ouvir aquilo que Deus quer ter respeito a você, o que Ele acha, o que Ele pensa? E a gente fala, não, Deus, eu queria assim, eu queria que você fizesse dessa maneira, eu queria que você agisse assim. Mas pare para ouvir o Senhor. Deixa a ansiedade lá, às vezes a ansiedade que tem impedido a nossa intimidade com Deus. É preciso a igreja nesse tempo viver um tempo de intimidade com o Senhor. Aleluia. É consequência de intimidade, é você conhecer profundamente. Não é só você entender que Deus entregou o seu filho na cruz do Calvário. Não, Deus é muito mais que isso. Deus ele tem muito mais que isso para você. E o segredo de Deus é revelado para aqueles que dão ouvido sua voz. O segredo de Deus é revelado para aqueles que têm um momento reservado com Deus, em oração, em busca. Porque é muito gostoso quando nós nos reunimos coletivamente para buscar o Senhor. Mas é muito melhor quando lá no secreto, quando Deus fala na Bíblia, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Deus que ele tem secreto te recompensar. Eu não posso fazer nada por você, mas há um Deus tremendo e poderoso que vive para todos